Noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, a redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, já agora. A pergunta dessa semana é: você duvida? Essa imagem que eu trouxe está ligada com uma bifurcação, né? Trilhos que se separam, para onde se vai. Essa confusão que é muito comum hoje em dia, essa indefinição. E a gente vai ver que realmente essa dúvida, essa incerteza é uma característica humana, não divina. Não tem dúvida para Hashem. E quando a gente pode, ao máximo, nos aproximar da certeza, da definição, da decisão, a gente está agindo com essa divindade aqui nesse mundo, trazendo o bom aqui para a Terra, aqui embaixo. A gente está no projeto Lukutei Sihot, esse é o volume 21, a Parashá é a Parashat Bo, essa é a primeira Sihá da Parashat Bo, quando a gente está saindo do Egito, Então, a resposta é: dúvida é indecisão, não é bom. É bom ter definições, ter decisão, ter firmeza, ter precisão. Está baseado nessa paraxá, quando Moshe vai anunciar a última praga, que é Makat Bechorot. Vayomer Moshe Komar Hashem Kachatzot Alayla Ani Yotze Betor Mitzrayim. Moshe fala: assim falou Hashem, Kachatzot. A questão é: o que é esse Kachatzot? Kachatzot seria, como tem esse Raf, que seria aproximadamente a metade, né, a meia-noite. O que é esse aproximadamente? Sendo que geralmente seria falado Bachatzot, na metade, na meia-noite, que é um momento preciso. Quando fala Kachatzot, o Kaf, né, ele é uma aproximação, alguma coisa em torno de, perto de, cerca de, que Hashem vai sair em Mitzrayim para fazer a Makat Bechorot. Então Rashi explica, justamente ele grifa a palavra Kachatzot Alayla, que a gente vai ver, também tem um detalhe em relação a isso. Kachatzot, perto da metade ou na divisão da Laila, da noite. E aí ele traz duas explicações. Uma que seria a primeira explicação mais ligada ao sentido literal, que é como a divisão, né, quando Hashem divide o Kachatzot, seria no momento da divisão, de dividir em duas metades, quando Hashem divide a noite. Que está ligado, como em outras palavras, Baalot, no livro dos reis, que seria ao despertar, ao subir, ou Bacharot Apam, Bano, que tem no Terrilim. Esse é a explicação mais literal, que não é ligado à metade, né? Como geralmente Hatzot é ligado com Hetzi ou Hatzi, que é uma metade. E tem depois outra explicação que Rashi traz, ligado ao Midrash, Raboteinu Darshu, que é como aproximado, né, perto da metade da noite, porque aí é o Midrash que fala que o Moshe falou Kachatzot, aproximadamente perto da meia-noite, que quer dizer em torno de, porque ele um pouco antes ou um pouco depois da meia-noite, porque se tivesse falado Bachatzot exatamente na meia-noite, e quem sabe os astrólogos egípcios iam se enganar, não iam saber precisamente qual é a medida da hora, exatamente meia-noite, e falar: então Moshe é mentiroso, porque ele falou meia-noite, foi meia-noite e 5 ou foi 11h59, porque a gente não tem precisão do horário. A gente sabe, inclusive, foi levantada várias vezes
que o quilo, né, está pesando menos do que 1 quilo e que exatamente o horário é diferente de um lugar para outro, etc. Essa é uma questão de fuso, então tem essa imprecisão na ciência em determinar exatamente quando que é alguma coisa. Então, o Moshe, se tivesse falado exatamente, esse é o Midrash, Bachatzot, que é meia-noite exato, e eles entendendo, porque eles são imprecisos, entendendo que não foi exatamente meia-noite, iam chamar o Moshe de mentiroso. Então aqui tem outras questões para a gente colocar. Se é bom ser pontual, então eu diria que sim, eu sou suspeito nesse caso, tenho um viés para falar que eu gosto muito da pontualidade. Pontualidade está ligado com divindade, com o que é preciso, o que é exato. A outra questão também, se a gente usa a palavra dúvida ou pergunta está mais ligado com o divino, né, que é uma pergunta, não é uma dúvida, dúvida não é uma coisa muito boa, está ligado com Amalek, etc., que a gente sabe, é a mesma gemátria, Safek e Amalek. Usar a palavra problema ou uma questão, né, quando você tem um problema, é um problema, quando você tem uma questão, você tem como resolver, tá? A questão está ligado com uma solução, com algum ponto de atenção. E as questões também importantes da gente frisar, que é ter exatidão, ter congruência, né? Ter um fluxo que segue, ter uma providência, né? Que geralmente é providência divina, mas providência em geral é a ideia de você estar seguindo um fluxo correto, preciso, exato e funcional, produtivo, etc. A ideia de ter bastante é uma medida grande, mas também é uma medida mais precisa, exata, né? O que é o certo. Então, a explicação do Rashi, né, são duas, como eu falei. Quando a noite é dividida, está ligada a uma peulá, uma ação, né? Hashem vai sair dentro do Egito quando tiver essa divisão da noite, né? Entre antes da meia-noite e depois da meia-noite. Está ligado com a divisão, né? Com o verbo de dividir a noite. Então o Midrash que fala que o que a gente falou, que é perto da metade, para não chamarem Moshe de mentiroso, já que os astrólogos egípcios não são precisos, mas Hashem, quando fala para o Moshe, fala Bachatzot, porque Hashem sabe os seus momentos, os instantes, como eles são de verdade. Então, uma pergunta colocada, tem dúvidas para Hashem? Por que fala Kachatzot e não Bachatzot? Porque fala cerca de, né? Porque não fala quando Hashem vai fazer. Hashem sabe exatamente quando será. Então, por que não fala quando será feito? Fala de uma forma que tem dúvidas quando que vai acontecer. E outra coisa, se é meia-noite, então é aproximado, indefinido, duvidoso, incerto, né? Se é uma coisa só aproximada. Então, como é que pode funcionar isso com Hashem? Tem uma outra questão, que se é sobre o momento que a noite se divide, como a gente falou na primeira explicação do Rashi, então não tem indefinição, porque se sabe que é o momento que divide. Não fala qual é o horário, mas fala que é um momento que divide. Então fala um momento preciso, um momento que divide. Então aí está ok, entendido. Aí coloco outras questões que, em relação a outra explicação, né, que é perto da meia-noite, que se tem validade falar que uma pessoa é pontualmente atrasada. Eu faço isso geralmente, quando eu sei, eu sou sempre pontual, ou tento ser, né, procuro ser pontual. Quando eu sei que vai começar atrasado, que a pessoa não vai chegar na hora, para não ficar esperando à toa, eu chego pontualmente no momento que eu sei que vai começar. Como a reza é marcada 6h30, eu sei que vai começar às 6h35, quando eu sei que realmente vai começar só 6h35, foi marcado 6h30, eu chego pontualmente às 6h35, que não é o horário que foi marcado. Mas eu estou pontualmente atrasado, que é a hora certa. A outra questão é exatamente cerca de meia-noite. Pode-se falar isso? É exato, mas é cerca de meia-noite, que está ligado com a segunda explicação. Então, a questão de arredondar, é possível arredondar? Eu, inclusive, recomendo, quando tem um DRE, um PNL, um relatório, né, gerencial, eu costumo falar, quando não é contábil, quando não é exato o valor, eu falo, não bota, né, chegou na conta que é 17.535,58 centavos. Não coloca esse número, porque não vai parecer que você conseguiu isso de uma forma exata, precisa, com cálculo.
coloca 17.500, que aí dá para saber que é uma estimativa, que é gerencial. Então, não falar os centavos, não falar essas precisões, exatamente meia-noite, está ligado com uma estimativa. Quando a gente fala quase, por exemplo, pode ser só para generalizar. Quase, não quer dizer uma incerteza de quando vai ser. Você fala quase, não é porque não sabe quando será. Né? É uma intenção de generalizar. Então a questão se aqui é isso que acontece quando Moshe fala que Hashem falou aproximadamente meia-noite. O que ele quis dizer, o Moshe? Que ele seria indefinido de uma forma generalizada em relação à meia-noite, ou seria precisamente ao dividir da meia-noite? Já vê que isso é pertinente com a gente, aplicado a gente no dia a dia. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, quando Hashem fala, de verdade acontece precisamente na Bachatzi Halayla, na metade da noite. Depois Hashem vai falar sobre isso. Então a questão aqui de fato foi no horário preciso, ponto de exclamação. Diferentemente dos reticências que deixa essa indefinição do que tem depois, ou etc. Mas Rashi não traz esse verso aqui, que vai acontecer só depois. Então, o que está acontecendo aqui de verdade? As outras perguntas. Em princípio, literalmente, o que é mais exato em relação ao sentido, né, do pshat do Rashi? Seria falar que é na divisão da meia-noite, né, na divisão da noite, ou falar que é cerca de meia-noite. Parece que a explicação mais literal. Kahatzot está ligado com um valor aproximado, perto de, cerca de. Mas o Rashi coloca o primeiro como sendo no dividir da noite. Esse é o literal? Já vê que sim, e não é à toa que o Rashi coloca assim. É importante frisar que o Rebbe traz esse histórico, na Torá, Hatzot aparece 2 vezes e sempre como metade, que está ligado com a segunda explicação. Que Hatzot é metade. Então, Kahatzot seria cerca de, em torno de, a metade. E na explicação primeira, que seria exatamente no ponto de divisão da noite. Então, por que Rashi afirma que Moshe tem certeza, outra coisa, que o chamaram de mentiroso? Até o ponto dele mudar o que Hashem falou para ele. Hashem falou Bachatzot e fez Bachatzi Alayla, e ele muda e fala Kahatzot para o faraó. Por que tem isso? Será que Hashem falou para Moshe falar aproximado também? Pode ser isso. Hashem falou para Moshe Bachatzot, na meia-noite. Mas falou, quando você fala para o faraó, você não fala como eu estou te falando Bachatzot, você fala Kahatzot, porque eu sei que eles podem se enganar e achar que você que está errando. A outra pergunta é porque Rashi também traz a palavra noite. Kahatzot Alayla. Porque não fala, se a questão é o que é o Kahatzot, se é na divisão da noite ou se é perto da meia-noite, por que fala Kahatzot Alayla? Porque Kahatzot já é o suficiente para definir o que a Torá quer dizer. Então a gente vai ter uma resposta que vai resumir um pouco isso tudo. Aguardem mais um pouco, já está chegando lá. Hashem não queria dizer a hora exata que teria a praga da morte dos primogênitos. A gente tem isso num histórico anterior. Que quando foi em Dever, na peste, ou no gafanhoto Arbe, Hashem falou que seria no dia seguinte, mas não a hora. Não tinha a questão de falar qual a hora que ia acontecer, Dever e Arbe. Com Barad, que é o granizo, falou Kaet Ayom. No mesmo momento que tem hoje, vai ter a praga do granizo. Para que eles pudessem salvar os escravos, o gado, e guardar para não ser atingido pelo granizo. Mas aqui não falou o dia, é diferente. Falou só o momento, mas não falou que dia. Só a hora, aproximada ou não, para os egípcios. Então o faraó não teria como saber com certeza quando aconteceria, porque na metade de que dia? De quando que vai acontecer isso? Então o motivo principal não era dar a informação do horário que aconteceria isso, do momento que aconteceria isso. Hashem está dando uma mensagem para os egípcios
e para a gente, hoje, muito mais relevante do que saber quando é o horário. O motivo principal é revelar que Hashem mesmo, ele, ia sair para executar perto da meia-noite, ou no dividir da noite. Para os egípcios era perto da meia-noite, porque eles não saberiam exatamente qual horário. Meia-noite é um momento específico. Por isso está ligado com a divisão da noite, que define duas partes. Mas não é um horário, é um ponto preciso no tempo. Não tem uma duração. Não é durante aqueles segundos ou durante aquele minuto que passa, que a pessoa controla quando é que vai mudar o ano, por exemplo, que mudou há pouco tempo, para 2024. Não é aquele momento preciso. É um instante que divide. Só Hashem sabe esse ponto. Esse ponto não tem como medir, porque em algum ponto, instante, momento, é esse dia e a partir daquele passa a ser outro. Ou ele está nesse dia ou está no outro. Esse momento exato, só Hashem consegue medir. Só Hashem sabe, porque ele conhece, como a Nath traz, todos os instantes, todos os momentos. Então, uma outra pergunta, por que gerar essa questão falando perto da meia-noite, Kassot Halayla? Além do que, os egípcios não teriam como saber e entender exatamente o que é esse ponto exato, que é na divisão da meia-noite, na divisão da noite. O que é antes, o que é depois, o que é esse momento exato que tem entre uma coisa e outra. Então, concluindo, Hashem tem um precedente para isso. Quando Hashem cria os 6 dias da criação, ele para o Shabat, está escrito que vai que Hashem terminou no sétimo dia. No sétimo dia ele descansou. Como é que ele estava fazendo melachá no sétimo dia? Porque é nesse instante preciso que divide entre o sexto e o sétimo. Hashem não precisa acender as velas, entre aspas, 18 minutos ou 20 minutos antes, ou 1 hora antes, para não correr o risco de entrar e fazer um acendimento da vela ou algum tipo de trabalho já no Shabat. Hashem sabe exatamente como um fio do cabelo, Ruta Seará, como está escrito no Rashi, e está ligado aqui na Sihá, que Hashem sabe quando é esse fio do cabelo que separa um dia do outro. O sexto dia do sétimo dia sagrado da criação de Shabat. O momento exato que tem entre a noite quando teve Maccabi Bechorot. Os egípcios não tinham como saber isso. Eles, na segunda explicação, como explicar esse Midrash, eles saberiam o que é perto da meia-noite, porque é um horário aproximado. Mas é importante para eles saberem, a gente saber, que Hashem é preciso. Ele conhece exatamente aquele instante em que separa de uma coisa para outra. Ele sabe até onde está o bem e quando que passa a ser uma coisa ruim. Então, Hashem sabe quando acontece isso. Na meia-noite não quer dizer a hora precisa, que mesmo uma pessoa pode saber. Só mesmo Hashem sabe aquele instante. E isso foi Maccabi Bechorot, que mudou completamente, literalmente, foi aquele instante que mudou, virou a balança. Desse ponto em diante, o povo está livre completamente, parou, não aguenta mais, liberou. Então a gente sabe que a mesma coisa tem esse instante em que até agora a gente estava na galuta, no exílio, e já a partir desse instante, totalmente a redenção completa, já agora para todos nós, já merecemos, Hashem já falou, chegou no extremo, no Ketz, para chegar a Mashiach, redenção agora completa para todos nós, já. Tudo de bom para todos nós, boas notícias.